Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando a sexta aula da criação do nosso painel de administração com PHP e orientação a objetos. Lembrando somente que esse é um curso exclusivo do blog rbtech.info, portanto, se você estiver vendo essa videoaula em um site que não seja o RBTech ou o nosso canal oficial do YouTube, trata-se de uma cópia não autorizada. Bom, na aula de hoje, então, temos programado a criação da classe de sessões para fazer então a validação do nosso usuário e manter ele logado enquanto o sistema está sendo acessado, para que depois da parte de sessões pronta, a gente possa trabalhar com várias páginas do painel administrativo sem a necessidade de ficar refazendo o login toda vez que uma página for acessada. Então a gente vai ter gravado o login do usuário. Então vamos começar hoje criando aqui as nossas classes. Vamos abrir a seção.class.php, que é um arquivo em branco por enquanto, e vamos iniciar a criação da nossa classe. Eu vou abrir uma outra classe aqui, só para copiar essas duas primeiras linhas aqui, que são aquelas linhas padrão, né? Vamos abrir aqui o nosso PHP e colar aquelas duas linhas. Aqui a gente vai fazer o carregamento do autoload e também proteger o nosso arquivo contra acesso direto, né? Vamos então criar a nossa classe. Eu vou criar toda ela, vamos codificar toda ela e depois na sequência então eu explico rapidamente as funções para que vai servir cada uma delas. Bom, e aqui a gente tem então a classe de sessões.
Basicamente tudo que a gente vai utilizar está aqui. Vou explicar rapidamente a classe para vocês entenderem então as funções que a gente está utilizando. Então, primeiramente chamamos o arquivo de autoload, protegemos o arquivo, criamos duas variáveis, duas propriedades protegidas, uma chamada id, que armazena o id da seção, e uma chamada nvars, que é o número de variáveis, o número de campos que a nossa seção tem. No construct da nossa classe, a gente recebe um parâmetro inicia, que por padrão é true. Então, quando eu construir a classe, ele inicia uma sessão. Ele chama a função start. A função start dá um start na sessão, inicia uma sessão, né? Seta a propriedade id com o id da sessão e seta o número de variáveis com a função setNvars. A função setNvars seta, então, a propriedade nvars, número de variáveis, né, com o tamanho da nossa seção, ou seja, vai pegar todas as variáveis da seção, vai ver o size of, o size da seção, e vai setar o número de variáveis com a quantidade de campos. O getNvars retorna o número de variáveis, o número de campos da nossa seção. SetVar serve para setar o valor, para definir um valor para uma variável, por exemplo, variável nome recebe o valor Ricardo, então session nome igual a Ricardo. E depois de adicionar um campo, sempre a gente atualiza o número de campos da nossa variável. Um setVar é o contrário, serve para excluir o valor de um campo. Então ele dá um set naquele campo que a gente pediu e atualiza o número de campos novamente. GetVar então retorna o valor de uma determinada variável da seção, se ela existir, se não retorna nulo. A função destroy, que tem um parâmetro inicia por padrão falso, ela destrói a seção, ela aniquila aquela seção, tira todos os campos armazenados nela, atualiza o número de variáveis e se o inicia for true, ela vai iniciar automaticamente uma nova seção, senão ele não inicia nada, fica com a seção morta no navegador. E essa função printAll eu criei aqui só para a gente fazer alguns testes, então que ela vai printar, ela vai mostrar na tela todas as variáveis da nossa seção, tantas quantas a gente for adicionando no nosso arquivo. Então esse é o nosso arquivo, a nossa classe de seção. Agora a gente vai abrir aqui a nossa classe de usuários. Nós temos aqui a nossa função do login que a gente tinha feito na outra aula. Essa função aqui ela vai sofrer agora algumas adaptações para passar a receber os dados da sessão. Então a gente vai selecionar os dados lá no banco de dados e agora a gente vai alimentar a sessão ao invés de estar retornando verdadeiro ou falso aqui. Então o que vai acontecer aqui, ó? Antes desse if aqui, depois do diz, seleciona tudo, objeto, a gente vai criar aqui uma variável chamada sessão, que vai ser igual a new sessão, um novo objeto da classe sessão, né? E agora aqui, no lugar, vamos abrir aqui alguns espaços, que antes eu esqueci. Aqui no lugar desse return true aqui, a gente vai botar ele uma linha para baixo. E a gente vai começar a codificar aqui algumas coisas novas. Vamos acompanhar então a codificação, depois eu explico rapidamente para vocês novamente. Bom, essa aqui é a função então. Aqui eu criei uma variável chamada uslogado, usuário logado, que vai receber o que tiver na função retorna dados do meu objeto. Depois eu chamo então a minha variável de sessão, que eu criei aqui como um novo objeto, né? Chamo a função setVar e eu seto a variável chamada idUser com o que o meu retorna dados tiver do ID que retornou lá do banco de dados. Nome user com o nome, login user com o login, logado eu coloco true e eu guardo também o IP da pessoa que fez o login, pegando o remote addr da variável
global server. Então isso aqui vai estar alimentando a minha sessão. Aqui na minha função logout, vamos fazer a adaptação também. Então vamos copiar aqui essa linha, ó, da new sessão, vamos colar aqui antes dessa linha existente, criamos uma nova variável e depois chamamos aqui essa opção do destroy, que a gente também adicionou aqui em cima, né? Feito. Então o logout cria um novo objeto derivado da classe sessão e destrói a sessão existente, passando o true para ele criar uma nova sessão em seguida. Então, isso daqui vai fazer que ele crie uma nova sessão e já direciona lá a pessoa para a página de logoff. Então, aqui continua retornando true ou false, mas alimentando a sessão antes de que tudo aconteça. Então, para a gente ver isso aqui funcionando agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, vamos atualizar aqui primeiro a página, fazer login, admin, opa, estou chamando aqui 7nvars errado na linha 17 da classe funções. Vamos lá, classe funções, classe sessão, desculpa, linha 17. Aqui eu estou chamando errado, esse nvars está equivocado, é 17nvars, é só isso aqui. Ok, não tem por que estar adicionando duas vezes, aqui estava o nosso errinho, então 7nvars chamando a função 7nvars que vai setar o size off, ok, creio que seja isso. Opa, dei um F9 de novo aqui, estou me trocando as teclas de atalho, vou dar um reenviar. Ok, logou, foi para o painel. Agora aqui no painel a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente criou uma função aqui chamada printAll, certo? Então eu vou pegar aqui no meu painel.php, aqui ó, eu vou criar um novo parágrafo. Dentro desse parágrafo eu vou criar um PHP. Vou criar aqui uma nova sessão, vou dizer que é igual a new sessão, vou criar um novo objeto do tipo sessão e vou chamar o meu sessão printAll. Vou imprimir todas as variáveis de sessão na tela. Feito isso, atualizei minha página e olha só, o ID do usuário tem o valor 1, o nome, ID user, nome user, login user, logado veio 1, verdadeiro e falso é a mesma coisa que 0 e 1, então true é 1 e false é 0. E o IP, ele pegou meu IP local, que é 127.0.0.1. Quando você estiver logado através de um servidor web, ele vai pegar o teu endereço de IP externo e vai colocar aqui. Então aqui, essas variáveis aqui, ó, elas são os itens que a gente setou aqui na nossa função de login. Então isso aqui que a gente setou são as variáveis que ele está mostrando da nossa sessão. Então a gente já está armazenando os dados na sessão. Quando eu faço aqui o sair, olha só o logoff true aqui, sair, beleza. Só que agora se eu vir aqui e pegar o painel.php, olha só, ele continua mostrando painel.php. O que a gente precisa agora? A gente precisa criar uma função que verifique a sessão para saber se o usuário está logado ou não. Então isso a gente vai vir aqui no nosso arquivinho de funções e vamos criar aqui uma função chamada de verifica login. Essa verifica login vai ser responsável por verificar a sessão para saber se o cara pode acessar aquela página ou não. Vamos então codificar essa função aqui rapidamente.
Com isso daqui a gente já consegue fazer a verificação. Olha só, eu verifico se, primeiro eu crio um objeto de seção, eu verifico se o número de variáveis, se ele é menor ou igual a zero, ou se a variável logado não for igual a true. Se uma dessas duas opções não for atendida, eu direciono ele para o erro 3 da homepage. Senão ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai verificar isso e, caso contrário, ele não faz nada. Fazendo isso daqui, o que vai acontecer? Agora aqui no meu painel, olha só, ele está pegando aqui o arquivinho de funções, então eu vou chamar aqui o verifica login. Verifica login eu vou ter que chamar em toda a página que só pode ser acessada por alguém que está logado no sistema. Feito isso daqui, vou lá na minha página, atualizo ela e olha só, faça login antes de acessar a página solicitada. Eu vou tentar acessar aqui o painel.php, painel.php, ele vai me trazer de volta para cá. Vou fazer login aqui, admin, olha só, loguei, tudo certinho, certo? Minha sessão está criada. Agora eu posso voltar aqui para a página inicial. Olha só, ele voltou, beleza. Mas se eu acessar o painel.php, ele vai acessar, porque eu ainda estou com a minha sessão cadastrada no meu navegador. Eu não saí daquela página. Então, ele está ainda com a sessão marcada, por isso que ele me deixou acessar direto. Se eu der um sair aqui e tentar agora acessar o painel, ele vai me dizer que eu tenho que fazer login. Ok? Vamos fazer login novamente para testar. Ok, funcionou tudo perfeitamente. Então, o verifica login a gente chama sempre quando a gente quiser fazer uma verificação de login em alguma das nossas páginas. Mas agora tem o seguinte, ó, vamos voltar aqui. Olha só, eu vou apagar aqui o painel. Ó, eu voltei para a tela de login aqui. Só que a minha sessão ainda está cadastrada. Se eu pegar aqui o painel, como a gente viu, painel.php, ele deixa acessar porque eu ainda tenho sessão, só que ele veio aqui e parou na minha tela de login. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que, se eu tiver uma sessão registrada, ele não venha para a tela de login, ele vá para o painel de novo. Como é que eu faço isso? Vou pegar aqui o meu módulos, usuários, aqui na tela de login, ó, case login, antes desse if set post logar, aqui você vai fazer o seguinte, ó, sessão, você cria uma nova variável sessão, new sessão, ponto e vírgula, e aqui você faz a mesma verificação que a gente fez na função aqui, ó. Você vai pegar isso aqui, ó, isto aqui, Ctrl C, vem aqui no meu usuários, Ctrl V, então if sessão igual, sessão getAnyValues for maior, ou vamos fazer uma verificação mais simples, ó. Vamos fazer só o seguinte, ó. Se a sessão for maior que 0 ou o get logado for igual a true, vamos fazer diferente aqui, né? Se a sessão, se o número de variáveis for maior que 0 ou o logado for igual a true, vamos tirar esses dois pontos aqui, a gente dá um redireciona para a página, qual página mesmo? Painel.php. Vamos fazer o teste, já salvei a minha página aqui. Olha só, painel.php, atualizei minha página, ele foi lá para o painel. Se eu tentar voltar para a tela de login, ó, ele não volta, ele vem para o painel. Se eu sair, daí sim ele vem aqui para a minha tela de login. Estou na tela de login, beleza, funcionou. Fiz login. Tá lá. Se eu tentar voltar para a tela de login, ele me volta para o painel porque eu já estou com o login feito. E agora sim a gente já tem então o sisteminha de login funcionando certo. Logicamente que as telas não são essas aqui, mas a gente já fez a questão do login funcionar com sessões, com a validação de sessões. Criamos as funções necessárias então para que seja validado a sessão do usuário, né? Fizemos todos os redirecionamentos necessários também para não parar em telas que não necessitem ser paradas, por exemplo, a tela de login, quando a pessoa já fez um login.
E tem aqui uma função, um extra aqui nas funções que você pode adicionar se você quiser, por exemplo, se a pessoa trocou o endereço de IP dela, forçar ela a fazer login de novo. Então aqui você pode adicionar mais uma condição, ó. Você pode verificar o IP da pessoa junto aqui nessa condição. De que maneira? Ó? Vamos pegar aqui. Ou se a variável sessão getVar IP for diferente do cifrão server remote _addr. Então, se isso aqui for diferente, ou seja, se o IP que tiver gravado na hora do login for diferente do IP que a pessoa está acessando agora, ele vai redirecionar para o erro lá na tela de login. Então isso aqui você tem que adicionar aqui também no teu arquivinho aqui de... Cadê o meu usuários.php? Você tem que adicionar isso aqui também. Então você tem que fazer as 3 verificações aqui no usuários.php. Isso aqui vai verificar se o IP da pessoa é o mesmo IP que fez login no sistema. Se não for o mesmo, se for diferente, né? Aqui tem que ser igual, daí não pode ser diferente. Então, se aqui o IP for igual o IP da sessão for igual ao IP remoto, ele vai direcionar para o painel. E aqui no nosso funções, se o IP da sessão for diferente do IP do remoto, ele vai direcionar então para a homepage. Ele vai fazer a troca, ele vai fazer o logout do usuário já para fazer o login novamente. Então, forçando a pessoa a fazer login novamente se ela trocou o IP. O correto desse IP aqui é guardar por banco de dados e verificar sempre se o IP logado para 2 pessoas não logar simultaneamente, por exemplo. Mas não, a gente não vai fazer aqui no nosso exemplo, mas eu queria mostrar para vocês a lógica, então dá para entender bem da maneira que a gente fez aqui, não fica muito complexo para nenhum nível de usuário também. Vamos encerrar assim a nossa aula de hoje com o sistema de login então completo, tudo feitinho de acordo, com sessões, com verificações, com validações, tudo como tem que ser. Na próxima aula a gente continua desenvolvendo o nosso painel de controle. Gostaria de pedir a todos que compartilhassem essa aula numa rede social, Twitter, Facebook, dessem um mais um aí do Google para ajudar a gente a divulgar o trabalho que está sendo feito aí. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão sobre a aula, o campo de comentários aí do nosso blog está aberto. Você pode postar seu comentário e a gente vai procurar responder no menor espaço de tempo possível. Meu muito obrigado a todos que estão acompanhando e até a próxima videoaula.